Alguma vez sentiu que a sua cadeira preferida se tornou um pouco mais difícil de levantar? Ou que aquele frasco de compota na cozinha parece ter sido fechado por um Hércules? Não estava a imaginar coisas. É uma realidade silenciosa que muitos de nós, depois dos 60, começamos a sentir. Aquela força que sempre tivemos, que nos permitia carregar os netos, tratar do jardim ou simplesmente subir as escadas sem pensar 2 vezes, parece estar a esvair-se lentamente. Chamam-lhe sarcopenia, a perda de massa muscular relacionada com a idade, e dizem-nos que é inevitável. Dizem-nos para comer mais carne, mais bife, mais frango. E se eu lhe dissesse que o segredo para travar e até reverter esta perda de força não está no talho, mas sim na secção de legumes do supermercado? E se existisse um vegetal, humilde e muitas vezes esquecido, que na verdade supera a carne em certos aspectos cruciais para a saúde dos seus músculos? Neste vídeo, vamos desvendar este segredo e partilhar hábitos simples e alimentos poderosos que o vão ajudar a reconstruir a sua força, a sua vitalidade e a sua independência. Fique comigo até ao fim, porque a última dica é talvez a mais importante de todas e vai mudar a forma como encara o seu dia a dia. Vamos começar pelo herói inesperado da nossa história. Quando pensamos em força e músculos, a primeira imagem que vem à mente é provavelmente um grande bife suculento, certo? Fomos ensinados durante décadas que a proteína, especialmente a da carne, é a rainha da construção muscular. E não está totalmente errado, a proteína é essencial, mas esta visão é incompleta e deixa de fora um elemento crucial, um verdadeiro superalimento que a natureza nos deu e que tem um poder incrível para os nossos músculos, especialmente depois dos 60. Estou a falar do espinafre. Sim, o espinafre. Agora, antes de pensar no Popeye e nos desenhos animados, vamos entender a ciência real por trás disto, que é muito mais fascinante. O espinafre não compete com a carne na quantidade de proteína, grama por grama. O seu superpoder reside noutra coisa, numa combinação única de nutrientes que atuam em sinergia para revitalizar os seus músculos de uma forma que a carne, por si só, não consegue. O primeiro segredo do espinafre são os nitratos. Não os confunda com os nitritos artificiais dos alimentos processados. Os nitratos naturais do espinafre, quando os comemos, são convertidos no nosso corpo em algo chamado óxido nítrico. Pense no óxido nítrico como o gestor de tráfego das suas veias e artérias. Ele relaxa os vasos sanguíneos, permitindo que o sangue flua mais livremente e com mais facilidade. E o que é que isto significa para os seus músculos? Significa que mais oxigênio, mais nutrientes e mais dos blocos de construção de que os músculos precisam são entregues exatamente onde são necessários, tanto durante o repouso como durante o exercício. É como passar de uma estrada nacional com trânsito para uma autoestrada de 3 vias sem portagens. Tudo flui melhor. Os seus músculos recebem o combustível de que precisam de forma mais eficiente, o que os ajuda a reparar-se e a crescer mais fortes. A carne não lhe dá este benefício, mas há mais. O espinafre é uma fonte riquíssima de magnésio. O magnésio é o que eu gosto de chamar o mineral do relaxamento. Mas é muito mais do que isso para os músculos. Cada vez que contrai um músculo, seja para pegar numa chávena ou para dar um passo, o seu corpo usa cálcio. Mas para que esse músculo relaxe, precisa de magnésio. Sem magnésio suficiente, os músculos podem ficar em estado de contração, o que leva a cãibras, dores e rigidez. Algo que muitos de nós conhecemos demasiado bem. Além disso, o magnésio é vital para a produção de energia dentro das nossas células. Sem ele, os nossos músculos simplesmente não têm a energia para funcionar corretamente, o que nos faz sentir fracos e fatigados. Muitos adultos mais velhos têm deficiência de magnésio sem o saberem, e a carne não é uma fonte particularmente boa deste mineral. Finalmente, o espinafre contém compostos vegetais fascinantes chamados fitoecdisteroides. Estudos, ainda que preliminares, sugerem que estes compostos podem realmente acelerar o crescimento muscular. Pense neles como um pequeno incentivo extra para os seus músculos. Então, quando juntamos tudo, vemos a imagem completa.
Enquanto a carne fornece os tijolos, proteína, o espinafre fornece os trabalhadores especializados, óxido nítrico para o transporte, a eletricidade para as ferramentas, magnésio para a energia e um chefe de obra motivador, fitoectisteroides. É este trabalho de equipa que o torna tão poderoso. A questão é: como incorporar mais espinafre na sua vida de forma fácil e saborosa? Felizmente, é um dos vegetais mais versáteis que existem. Pode começar o dia com uma omelete ou ovos mexidos com uma mão cheia de espinafres. Eles murcham e quase desaparecem, mas os seus nutrientes ficam lá. Ao almoço, em vez de uma simples salada de alface, use espinafres baby como base. São mais tenros e têm um sabor mais suave. Uma das minhas formas favoritas é fazer um esparregado caseiro, muito mais saudável do que os de compra, usando um fio de azeite, alho e talvez um pouco de leite ou bebida vegetal para dar cremosidade. Fica delicioso a acompanhar um pedaço de peixe grelhado ou um ovo escalfado. Pode também adicioná-lo a sopas, como um caldo verde enriquecido, ou até a estufados e guisados nos últimos minutos de cozedura. E para os mais aventureiros, um punhado de espinafres num batido de fruta de manhã é uma forma incrível de começar o dia. Não vai sentir o sabor, mas o seu corpo vai agradecer. Não precisa de comer quilos de espinafres todos os dias. Comece por adicioná-lo a uma das suas refeições diárias. A consistência é a chave. Agora que já conhecemos o poder verde do espinafre para abrir as autoestradas para os nossos músculos, precisamos de garantir que os caminhões que circulam nessas autoestradas estão carregados com a carga certa. E essa carga é a proteína. Mas aqui há outro segredo que a maioria das pessoas desconhece. Não se trata apenas de quanta proteína come, mas de como a distribui ao longo do dia. Imagine que os seus músculos são uma obra em construção permanente. Todos os dias há pequenas demolições, o desgaste natural, e novas construções, a reparação e o crescimento. Para a construção, precisa de um fornecimento constante de tijolos, que é a proteína. O que muitos de nós fazemos, por hábito, é tomar um pequeno almoço pobre em proteína, talvez uma torrada com manteiga e um café, um almoço razoável e depois um grande jantar com um bife ou uma posta de peixe enorme, pensando que estamos a compensar. Isto é como não enviar tijolos para a obra durante a manhã e o início da tarde, e depois, ao fim do dia, despejar 3 caminhões cheios de tijolos de uma só vez. Os trabalhadores, o nosso corpo, ficam sobrecarregados. Não conseguem usar todos os tijolos de uma vez. Muitos acabam por ser desperdiçados. Com a idade, a capacidade do nosso corpo de responder à proteína e iniciar o processo de construção muscular, um processo chamado síntese proteica muscular, diminui. Para ultrapassar esta resistência, precisamos de dar ao nosso corpo um estímulo de proteína suficiente em cada refeição principal. Os especialistas recomendam cerca de 25 a 30 gramas de proteína por refeição. Isto pode parecer um número técnico, mas é mais simples do que parece. Vamos traduzir isto para o prato. Ao pequeno almoço, em vez da simples torrada, que tal 2 ovos mexidos, já tem aí cerca de 12, 14 gramas. Junte um iogurte grego natural, que tem quase o dobro da proteína de um iogurte normal, e já está muito perto do seu objetivo. Outra opção é uma tigela de papas de aveia feitas com leite e com um punhado de nozes ou sementes de abóbora. Ao almoço, uma posta de peixe do tamanho da palma da sua mão, como salmão ou sardinhas assadas, cumpre facilmente o requisito. Se não comer peixe, uma boa dose de leguminosas, como um prato de grão de bico com bacalhau ou uma sopa de lentilhas bem rica, também é uma excelente fonte. Ao jantar, em vez de uma dose exagerada, uma porção moderada de frango, peru ou mesmo uma fatia de queijo fresco ou requeijão com umas tostas integrais pode ser o suficiente. A ideia é dividir a sua necessidade diária de proteína em 3 ou 4 doses ao longo do dia. Ao fazer isto, está a dar aos seus músculos um fornecimento constante de materiais de construção, mantendo a obra a funcionar de forma eficiente do nascer ao pôr do sol. Isto não só ajuda a construir e a manter a massa muscular,
como também o vai fazer sentir-se mais saciado e com mais energia ao longo do dia, evitando aqueles picos de fome e quebras de energia à tarde. E não se esqueça das leguminosas, como feijão, grão, lentilhas e favas. São a base da nossa dieta mediterrânica e são uma fonte fantástica de proteína vegetal, fibra e outros nutrientes vitais. Juntamente com a proteína, há outro elemento crucial que funciona em segundo plano, muitas vezes esquecido, mas absolutamente vital para que os seus músculos tenham energia para funcionar. Falamos dele brevemente com os espinafres, mas merece o seu próprio destaque: o magnésio. Se a proteína são os tijolos, o magnésio é a central elétrica da obra. Está envolvido em mais de 300 reações no nosso corpo, muitas das quais estão diretamente ligadas à produção de energia e à função muscular. Sem magnésio suficiente, os seus músculos simplesmente não conseguem funcionar no seu melhor. A sensação de fadiga, fraqueza ou as cãibras noturnas podem ser um sinal de que os seus níveis de magnésio estão baixos. Onde o podemos encontrar para além do espinafre? Felizmente, em muitos alimentos deliciosos. Os frutos secos, especialmente as amêndoas e os cajus, são uma potência de magnésio. Um pequeno punhado por dia como lanche é uma ótima estratégia. As sementes, como as de abóbora e as de girassol, também são incrivelmente ricas. Pode polvilhá-las sobre iogurtes, saladas ou sopas. O abacate, a banana e até o chocolate preto, com mais de 70% de cacau, são outras fontes excelentes. Ao garantir que estes alimentos fazem parte da sua rotina, está a assegurar que os seus músculos não só têm os materiais para se reconstruírem, mas também a energia necessária para o fazerem. E isto leva-nos a um último ponto sobre a nutrição, o mais básico de todos, mas talvez o mais negligenciado: a água. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular diminui drasticamente. A água é essencial para transportar todos estes nutrientes que temos falado para dentro das células musculares e para remover os resíduos. A desidratação pode causar fadiga, tonturas e aumentar o risco de cãibras. Com a idade, o nosso mecanismo de sede torna-se menos fiável. Muitas vezes, só sentimos sede quando já estamos desidratados. Por isso, não espere pela sede. Tenha uma garrafa de água ou um copo sempre à mão e vá bebendo ao longo do dia. Se acha a água chata, experimente chás de ervas sem açúcar, como camomila, cidreira ou hortelã, ou adicione uma rodela de limão, umas folhas de hortelã ou um pau de canela à sua água para lhe dar sabor. Manter-se hidratado é uma das coisas mais simples e eficazes que pode fazer pela sua saúde muscular e geral. Juntando todas as peças do puzzle, temos um plano nutricional poderoso. Começamos com os espinafres para melhorar o fluxo sanguíneo e fornecer minerais essenciais. Garantimos que cada refeição tem uma boa fonte de proteína para fornecer os tijolos para a construção. Complementamos com alimentos ricos em magnésio para dar energia às células e mantemo-nos bem hidratados para que todo o sistema funcione na perfeição. Mas a comida, por si só, é apenas metade da equação. Pode ter os melhores materiais de construção do mundo, mas se os trabalhadores estiverem sentados sem fazer nada, nenhuma parede será erguida. E é aqui que entra o elemento final, o mais transformador de todos: o movimento. Mas não é um tipo qualquer de movimento. Muitos de nós, ao pensar em exercício depois dos 60, pensamos imediatamente em caminhadas. E caminhar é fantástico. É maravilhoso para o coração, para a mente, para a circulação. Eu adoro uma boa caminhada. No entanto, para o problema específico da perda de massa muscular, caminhar não é a solução mais eficaz. Caminhar é um exercício de resistência cardiovascular, mas não desafia os nossos músculos o suficiente para lhes dar o sinal de que precisam de se manter fortes ou de crescer. Na verdade, fazer apenas longas caminhadas sem qualquer tipo de treino de força pode, em alguns casos, não ser suficiente para contrariar a perda muscular.
Os nossos músculos funcionam sob um princípio muito simples: use-os ou perca-os. Se não lhes dermos um desafio, um motivo para se manterem fortes, o corpo, que é muito eficiente, vai concluir que não são necessários e vai começar a desmantelá-los. O sinal de que os músculos precisam para se manterem fortes chama-se resistência. É o ato de mover o corpo contra uma força. E não precisa de se inscrever num ginásio, levantar pesos pesados ou tornar-se um culturista. O ginásio mais importante que tem está sempre consigo, o seu próprio corpo e a sua própria casa. Podemos fazer exercícios de força simples, seguros e incrivelmente eficazes no conforto do nosso lar. Vou dar-lhe alguns exemplos. O primeiro e talvez o mais funcional de todos é o levantar da cadeira. Coloque-se à frente de uma cadeira sólida, cruze os braços sobre o peito e, sem usar as mãos para se apoiar, levante-se até ficar de pé. Depois, controle o movimento e volte a sentar-se lentamente. Isto é um agachamento. É um dos melhores exercícios que existem porque imita um movimento que fazemos todos os dias e fortalece os músculos das pernas e dos glúteos, que são essenciais para o nosso equilíbrio e para a nossa capacidade de caminhar e subir escadas. Comece por fazer 5 repetições. Se for fácil, tente fazer 10. Outro exercício fantástico pode ser feito contra uma parede. Fique de pé a cerca de um braço de distância de uma parede. Coloque as palmas das mãos na parede à altura dos ombros e incline-se para a frente, dobrando os cotovelos como se fosse uma flexão na vertical. Depois, empurre a parede para voltar à posição inicial. Isto fortalece os músculos do peito, dos ombros e dos braços, essenciais para empurrar portas, levantar objetos ou até para se amparar numa queda. E para os braços? Peguem 2 latas de feijão ou 2 garrafas de água pequenas, uma em cada mão. Sente-se numa cadeira com as costas direitas, deixe os braços esticados ao longo do corpo com as palmas das mãos viradas para a frente e, lentamente, dobre os cotovelos, trazendo as latas em direção aos ombros. Depois, baixe-as lentamente. Isto fortalece os bíceps, os músculos que usamos para pegar e carregar coisas. O segredo não está na intensidade, mas na consistência. Tente fazer estes simples exercícios 2 a 3 vezes por semana. Leva apenas 10 a 15 minutos. Com o tempo, vai notar que se tornam mais fáceis. Isso é um sinal de que os seus músculos estão a ficar mais fortes, e os benefícios vão muito para além da força. Músculos mais fortes significam um melhor equilíbrio, o que reduz drasticamente o risco de quedas. Significam um metabolismo mais ativo, o que ajuda a manter um peso saudável. Significam ossos mais fortes, porque os músculos puxam os ossos quando se contraem, estimulando-os a manterem-se densos. E, o mais importante, significam independência, a capacidade de carregar as suas próprias compras, de brincar com os netos no chão e levantar-se sem ajuda, de viver a sua vida nos seus próprios termos. Como pode ver, combater a perda de músculo não é um mistério. É uma combinação de nutrir o seu corpo com alimentos poderosos, como o espinafre, distribuir a sua proteína de forma inteligente, não esquecer os minerais essenciais e a hidratação, e dar aos seus músculos o estímulo de que precisam através de movimentos simples de força. Não precisa de mudar a sua vida toda de um dia para o outro. Comece pequeno. Adicione espinafres à sua próxima refeição. Tente levantar-se da cadeira sem as mãos 5 vezes hoje. Cada pequeno passo é uma vitória. Qual destas dicas o surpreendeu mais? Acredita no poder dos vegetais para construir força? Partilhe a sua opinião e as suas experiências nos comentários abaixo. Gosto muito de ler e aprender com todos vocês. Se este vídeo lhe deu alguma informação útil ou uma nova perspectiva, por favor, deixe um gosto. Ajuda imenso a que esta mensagem chegue a mais pessoas que podem estar a precisar dela. E se ainda não o fez, subscreva o canal para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples de viver uma vida mais longa, saudável e feliz. Lembre-se, o seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e de se fortalecer em qualquer idade. Nunca é tarde para começar a cuidar de si.
A sua força e a sua vitalidade estão nas suas mãos. Um grande abraço e até a próxima.